Paulo, Cruzeiro e Red Bull Bragantino. A venda de ingressos segue rolando, mais de 30 mil torcedores já garantidos neste duelo do Cruzeiro, e é um jogo importantíssimo. O Cruzeiro reencontrando Fernando Seabra, que venceu o Cruzeiro no jogo do primeiro turno, foi 1-0 lá em Bragança Paulista. A preparação do Cruzeiro será encerrada hoje à tarde. O técnico Leonardo Jardim vai definir o time, muito provavelmente, já falamos sobre isso, com a volta de Lucas Silva, é o capitão. O Lucas Silva entra no lugar de Matheus Henrique. Nenhum problema de ordem médica nos últimos dias, todo mundo treinando à disposição do técnico Leonardo Jardim. Vamos acompanhar então esta última atividade. E claro, o Cruzeiro não divulga a lista dos relacionados, mas será uma lista aí com a presença de todo mundo praticamente, à exceção Eduardo, vai cumprir o último jogo daquela punição imposta pelo STJD, pela expulsão, pela falta até sem querer para cima do Jamerson, lateral esquerdo do Vitória, naquela água lá no Barradão. Ele acabou pegando aí 4 jogos, o pleno do STJD reduziu para 3, ele tinha cumprido da expulsão, a pena da automática, e 2 jogos depois ficou fora contra o Bahia e fica fora agora diante da equipe do Red Bull Bragantino. Volta a ser opção no outro sábado, quando o Cruzeiro enfrenta a equipe do Vasco lá em São Januário. Aliás, a venda de ingressos para este compromisso, ela pode o torcedor encontrar a partir deste sábado, hein? No site vasco.eleventickets.com. Torcedor do Cruzeiro aí que for maratonar no Rio de Janeiro, né? Porque tem o Vasco no sábado, na outra quinta-feira, dia 2, é o duelo diante do Flamengo. Aí é... O Fabrício, hoje a gente está aqui vivendo esse momento ímpar, né? O Leonardo Jardim falou, não ganhou nada ainda, tem muita coisa para trabalhar, mas quando você volta ao Cruzeiro, você volta já dentro dessa expectativa, né, de um time que estava sendo montado. Eu queria que você contasse um pouco mais dos bastidores dessa sua vinda, né? Você tinha um baita contrato no Flamengo, o time se reforçando ainda mais para disputar todas as competições no ano, e o que a gente sabe é que você movimentou muita coisa, né, para estar de volta aqui ao Cruzeiro. Como que foi todo esse processo, até chegar num Pix à vista do Pedro Lourenço lá para o Flamengo, sem estar tudo fechado, né, sem estar tudo assinado, de tanto que o Pedrinho também te queria aqui de volta para ser essa referência na defesa? Cara, assim, a negociação um pouco complicada, um pouco turbulenta, e talvez, assim, esse entre uns maiores, talvez muita gente pode encarar como defeito, eu encaro como uma qualidade, a personalidade que eu tenho. E a partir do momento que eu recebo uma ligação do Pedrinho, tendo todo o passado que teve da minha saída, eu acho que eu me via num desejo do coração de voltar para construir uma nova história, fazer o torcedor esquecer aquilo que aconteceu no passado. E, cara, foi uma decisão difícil. Eu tinha outras propostas do exterior, e talvez era o meu maior desejo era ir para o exterior, até para viver um sonho diferente, uma cultura diferente. Só que a partir do momento que o Pedrinho me ligou, eu em casa já tinha falado com a minha esposa, que era o interesse, e o intuito era voltar a Belo Horizonte. E aí tem um outro contexto, eu estava 6 anos longe da minha família, e acaba que para mim é muito difícil. Talvez eu possa passar uma imagem de duro na queda, mas eu sou muito apegado a meus pais, a meu irmão, e a minha esposa também é muito apegada à família dela, e acima de tudo eu tenho 2 filhos, né? E acaba que muito no processo, meu pai não ia muito para o Rio de Janeiro, e aí envolve um contexto muito grande, generalizado, em cima de todo um processo, e sem dúvida nenhuma o clube do coração. Então, a partir do momento que eu tenho essa ligação, eu sentei, reuni com a minha esposa e falei, vamos voltar, eu acho que é um melhor momento pra gente. Não termino um ano embaixo no Flamengo, mas não estava tendo a minutagem que eu gostaria.
a partir do momento que houve a troca de treinador, e eu também fui muito transparente com o treinador, com o Felipe, fui muito transparente e honesto. Eu acho que talvez é melhor você ser transparente e honesto do que você ficar agindo de uma forma que não é legal. E aí começa todo o processo de negociação, e a todo instante eu já tinha uma outra proposta que eu deixei de stand-by e falei, eu vou sair daqui só se for para o Cruzeiro. E é uma negociação chata, uma negociação difícil, eu acho que isso mostra... O Flamengo não gosta muito de vender no mercado nacional. Acho que sem dúvida, isso mostra muito o poder do Cruzeiro hoje, não só financeiramente, mas a nível de estrutura, a nível de competição. E aí, no primeiro momento, eles não toparam negociar e foram voltando atrás, mas eu sempre eu quero ir, eu vou sair, não sei se eu vou agora ou se eu vou daqui 10 dias, eu vou sair daqui. E foi uma mudança de carreira totalmente estratégica, visando aquilo que eu mais esperava, que era voltar à seleção brasileira. Para isso, eu precisava... foi um momento difícil, que também foi transição de diretoria no Flamengo, e aí acaba que a gente não tinha com quem falar. E até o dia que eu cheguei na reapresentação, e foi muito transparente. Falei, pô, quero me transferir, é uma oportunidade para mim, é o clube que me revelou, eu preciso voltar. E aí a operação, ela se concretiza nessa reta final, igual como você falou, um Pix, eu viajando para Orlando, e também se demonstra toda a confiança do nosso presidente, né? Talvez é um cara que as pessoas já têm a noção, pela forma dele, de ser carismático com todo mundo, mas quem convive com ele no dia a dia sabe exatamente a pessoa que é, o tão transparente, o tão honesto e tão bondoso que é o Pedrinho. Um cara que sempre quer o melhor de todo mundo, nunca... É um cara que está no patamar que está hoje justamente pela sua carisma, pelo seu jeito de lidar com todo mundo, tratando todos iguais. Então eu acho que no momento que se tem a oportunidade, que é ele que me liga diretamente e pergunta se eu queria voltar, eu acho que não é nada contra ninguém, mas pelo contrário, é só uma oportunidade de carreira de retornar ao clube do coração, onde eu tinha esse sentimento de dívida. Ô, Fabrício, até aproveitando isso aí que você falou do Pedrinho, ontem aqui na Samuca TV a gente estava discutindo sobre a virada de chave do Cruzeiro na temporada, né? Começa ali com uma expectativa, aí vem um momento muito ruim, eliminação no Mineiro, vem aquele jogo do São Paulo, né? Que o Leonardo Jardim encontra ali uma formação, mas lá contra o Palestino, o Cruzeiro acaba perdendo, e me marcou inclusive uma entrevista que você falou sobre... o quão a família do Pedro, né, se envolve muito, mas que derrotas, assim, resultados ruins, isso mexe muito com todos eles, né? E você falou isso, sobre dar essa volta por cima, e a partir dali o Cruzeiro engata uma sequência de jogos sem perder, de lá para cá são 2 derrotas apenas. Como que foi essa virada de chave entre vocês também, com tudo que aconteceu no Cruzeiro? Cara, eu acho que assim... O futebol hoje em dia ele é um futebol muito físico e muito tático. E isso não estou falando do futebol brasileiro, o futebol mundial é assim, a Europa é muito assim. E talvez dentro de tudo que você tem, a estrutura que é entregue para a gente desempenhar o nosso melhor, todo o investimento que é feito, o presidente, talvez nenhuma SAF vai ser igual ao Cruzeiro pelo presidente que a gente tem, o cara que é apaixonado, tem o clube do coração dele como... É ele que é o presidente do clube. E talvez, assim, uma das coisas que mais me marcou foi como a gente foi eliminado para o América. A gente teve uma reunião lá embaixo no auditório, ele veio para fazer uma cobrança e ele não conseguiu, porque isso é dele. Ele veio para fazer uma cobrança com a gente e acabou que ele não teve força para fazer, porque foge da característica da pessoa que ele é, da pessoa bondosa que ele é. Então, talvez ali foi uma das coisas que a gente entendeu que precisava começar a dar um retorno. Porque talvez você faz contratações badaladas no início da temporada e aí o futebol hoje ele não é mais a nível de contratação, de nome. Acho que a gente precisa entregar dentro de campo todo esse investimento que é feito. E aí acabou que foi um início difícil, um início turbulento. Eu nunca escondi isso e, pelo contrário, eu sempre chamei a responsabilidade, porque é uma coisa que todo mundo esperava um início de ano avassalador e acabou que as coisas não aconteceram. E talvez é uma frase muito importante que é se usada no mundo, talvez há males que vem para o bem. Talvez se a gente começa avassalador lá atrás, talvez hoje não estaria desse jeito que a gente está. Então acho que a gente conseguiu encontrar o norte depois do jogo contra o São Paulo, conseguimos encontrar uma forma de jogar, e aí foi onde que as coisas aconteceram e vem de uma forma muito leve e muito tranquila.
Então, é o que eu tenho, é o pensamento que eu tenho, que a gente continuar assim nessa constância, a gente tem tudo para conquistar grandes coisas no futuro próximo. Fabrício, Caio por aqui, um prazer estar falando contigo. Dentro desse momento de virada de chave, tem aí uma parceria que acaba surgindo para você na defesa, né? Que é o Lucas Vidalba. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua parceria com ele, né? Hoje, muita gente diz, inclusive eu, que é a melhor dupla de zaga no futebol brasileiro. Como que é formar parceria com o Lucas Vidalba e ele realmente é um dos seus grandes parceiros aí na zaga ao longo da carreira? Cara, o Vidalba, eu fiquei muito tempo fora, mas eu sempre acompanhei o Cruzeiro, né? É difícil você deixar de acompanhar um clube que você torce tanto, né? E eu sempre admirei ele como jogador, talvez pela sua qualidade técnica, pela sua vontade. E é um cara extremamente do bem que tem muito interesse em ajudar o clube e, acima de tudo, de vencer na vida. Eu acho que esse tipo de pessoa, ele merece todo o sucesso. Acho que ele é um cara do bem, um cara que se dá bem com todo mundo. E eu já tive grandes companheiros na defesa. Eu acho que a gente se complementa muito, muito, muito mesmo. Acho que pela forma dele jogar, um cara técnico, um cara raçudo, e eu pelas minhas valências físicas, técnicas e táticas. Acho que foi assim, uma dupla que se encaixou bem no clube. Eu fico feliz por isso. E talvez assim, é o cara que todo mundo no grupo é um argentino raiz mesmo, pela forma dele de jogar, encara todo jogo como se fosse uma decisão. Tem o Jonathan também, que eu joguei, o João Marcelo, acho que joguei 1 ou 2 jogos, pouco pela lesão dele, feliz por ele estar de volta. Tem o Gamarra também, que é um cara que talvez não tenha tantas oportunidades, mas que é extremamente importante para a gente no dia a dia. É um cara que está sempre de bem com a vida, sempre trabalhando, sempre se dedicando, e a hora que ele tiver oportunidade, sem dúvida nenhuma, ele vai estar aí à disposição para entregar o melhor resultado possível. Boa, Fabrício, queria até voltar um pouquinho aí na sua trajetória, o início ali do Cruzeiro em 2016, né? E posteriormente, em 2017, você é emprestado para a Chapecoense, que vivia aquela situação muito conturbada ali, né? Eu vivi o acidente aéreo, era um clube e uma cidade tentando se recuperar, né? Depois daquela tragédia. E como que foi para você, assim, o desafio em campo, né? Aceitar esse desafio de jogar naquela Chape, e também como que foi o aprendizado. Você disse que é um cara muito apegado à família e tudo mais. Como que foi para você aqueles 2 anos lá em Chapecó? Cara, quando eu chego foi um pouco difícil. Talvez por viver 19 anos em Belo Horizonte junto com meus pais, foi um pouco difícil. Confesso que foi um baque grande assim essa mudança. Mas, cara, eu não tinha outra opção. Ou era encarar aquela realidade do momento, ou se não, voltaria a Belo Horizonte e tentaria buscar meu espaço no clube que tinha grandes zagueiros, vinha de grandes temporadas sendo campeão. E então, assim, foi um pouco difícil assimilar essa mudança, mas igual eu te falei, eu nunca... Talvez seria muito cômodo para mim, não, vou voltar para o clube, tenho mais 4 anos de contrato mesmo, fico por lá, mas não, sempre procurei esse algo a mais. Então, e também as coisas aconteceram muito rápido. Quando eu chego também, eu já começo a jogar, depois eu fico um tempo fora, depois eu volto a jogar de novo. Meu primeiro ano lá eu fiz 58 partidas, se eu não me engano. Tive experiências únicas, que foi o jogo contra o Barcelona no Camp Nou, fui ao Japão enfrentar o Oral Red Diamonds na Copa Suruga. Fiz um amistoso contra o Lyon na França também. Então, assim, foi um clube que talvez o clube que tenha me dado o alicerce para eu estar colhendo tudo que eu tenho hoje. Tenho amigos na cidade, o presidente tem um ótimo relacionamento com ele, a gente se fala de vez em quando no WhatsApp. Então, acho que toda essa base que eu tenho hoje para ter chegado, jogar no Flamengo, de volta ao Cruzeiro, seleção brasileira, eu acho que, sem dúvida nenhuma, a Chapecoense tem uma grande parcela nesse processo todo. Diria eu, o alicerce de todo esse processo meu na minha carreira. É um clube que eu tenho um enorme carinho e respeito, acompanho também os jogos na Série B e torço para que volte à Série A o quanto antes possível. Voltando aqui para 2025, Fabrício, você até citou agora há pouco esse momento conturbado que o Cruzeiro viveu no início da temporada. Na sua avaliação, assim, o que mudou daquele início para que o Cruzeiro pudesse estar desfrutando desse momento que desfruta hoje, não só a nível de campo e bola, mas a sensação que a gente tem é que internamente as coisas estão mais tranquilas, né, mais harmônicas aí dentro do clube?
Eu acho que o que mudou foi a postura. Eu acho que, para quem já trabalhou com treinador europeu, sabe que o nível de intensidade e cobrança é muito maior. Então, eu acho que a postura em si, a gente precisava mudar. Talvez por ser o Cruzeiro, por estar entrando numa nova temporada com um investimento gigantesco, a gente achou que as coisas iam acontecer de uma forma a hora que a gente quisesse, e muitas vezes o futebol não é isso, o futebol não funciona desse jeito. Hoje você tem que correr, você tem que se entregar, você tem que se dedicar para as coisas acontecerem. E talvez acho que no início do ano a gente deixou um pouco a desejar nesse quesito, achando que ia resolver a hora que a gente quisesse o jogo, e muitas das vezes o futebol competitivo do jeito que é hoje, as coisas não funcionam assim. Uma das viradas de chave para todo mundo ver é o nosso nível de competitividade hoje, que aumentou muito, e por isso que a gente vem nessa sequência aí muito boa durante esse processo todo, durante esse período todo.